É com imensa honra que assumo este papel de narrador para reconstruir esta história, transformando os fragmentos de uma vida cotidiana em um relato coeso, pleno de humanidade, desencontros e o calor indescritível de uma família que, apesar de todas as suas imperfeições, insiste em permanecer unida. A manhã na casa da família Silva sempre começava com o som característico de uma preocupação que se repetia como um mantra. Dona Nenê, com sua voz carregada de uma doçura cansada, suspirava enquanto olhava para a filha. Bebel, por sua vez, trazia nos olhos o peso de quem tentava equilibrar o amor infinito pelo marido, Agostinho, com a realidade nua e crua de suas dificuldades financeiras. Mãe, por favor, eu sei exatamente o que a senhora vai dizer, começou Bebel, sentando-se à mesa da cozinha. Eu sei que a senhora vai perguntar quando é que o Agostinho vai finalmente se ajeitar na vida. Mas, por favor, minha mãe, todo mundo já perdeu as esperanças na gente. Só a senhora pode nos entender, só a senhora pode nos ajudar. Nenê olhava para a filha, buscando no fundo de sua alma uma resposta que não viesse do cansaço. Oh, minha filha, o tempo passa e a aposentadoria do Lineu mal dá para as necessidades básicas, isso quando o pagamento não atrasa. E o Agostinho, Bebel. Ele vive em uma confusão constante. A menção à confusão não era mera figura de linguagem. Naquela mesma manhã, Lineu, o patriarca de moral inabalável, voltava para casa exausto. Ele havia passado a manhã inteira tentando retirar o genro de um tumulto que, para Agostinho, era uma manifestação pacífica, mas que, aos olhos de qualquer observador sensato, não passava de uma baderna organizada. Se eu não o arranco daquele tumulto, ele ainda teria dado com a plaqueta na cabeça de um policial, lamentava Lineu, enquanto ajeitava os óculos, indignado. Lineu, em sua busca constante por ordem, não conseguia deixar de se preocupar com as gerações futuras. Ele olhava para o neto, Floriano, e via ali a esperança de um mundo melhor, enquanto sentia um aperto no peito ao pensar no Tuco, seu filho, que parecia não encontrar o seu lugar no mundo do trabalho. Logo em seguida, o próprio Agostinho apareceu. Vinha com aquele sorriso de quem sempre tinha uma explicação para tudo. A primeira pergunta de Lineu, como era de praxe, era sobre o tão sonhado emprego. O teste tinha sido feito, a preparação existia, mas o segundo grau completo era um obstáculo que o genro insistia em não superar. A pastelaria do Beisola, ao menos, era um lugar onde o rapaz podia se manter, ainda que isso significasse trocar o estudo pelo sacrifício diário de servir mesas. Enquanto isso, na pastelaria, o clima era de disputa eterna. Beisola e Agostinho mantinham uma troca de ofensas que já beirava o centenário. O invejoso, o interesseiro, todas essas palavras eram disparadas como armas em um campo de batalha. Floriano, o jovem, acabava sendo a Cinderela daquela situação, limpando balcões e banheiros apenas para pagar as incontáveis cervejas que o pai, Agostinho, acumulava na conta do proprietário da pastelaria. O conflito, no entanto, atingia um ponto de ebulição quando o assunto era o futuro. Lineu, em um ato de extrema generosidade e preocupação, decidiu separar R$ 500 para abrir uma poupança para o neto. O gesto foi recebido com alegria, mas também com a habitual faísca da injustiça sentida pelo Tuco, que nunca tivera tal sorte. Agostinho, porém, tinha outros planos. Em uma conversa particular, ele tentou convencer a todos de que o dinheiro seria melhor aproveitado se fosse investido em um pneu novo para seu táxi. Segundo ele, com o carro rodando, ele poderia fazer muito mais dinheiro do que a quantia depositada. A ideia foi rechaçada por Lineu, que não via nas palavras do genro nada além de mais uma tentativa de se aproveitar do dinheiro alheio. A tensão familiar chegou ao ápice quando o assunto do trabalho e da responsabilidade tornou-se um debate sobre a própria natureza do homem. Lineu, com o seu jeito direto, questionou a capacidade do genro, enquanto Agostinho, sentindo-se humilhado, tentava provar que era um homem de família. Foi nesse turbilhão de emoções que o destino pregou uma peça, misturando a realidade das contas de luz com a fantasia de uma celebração onde Agostinho, em um delírio coletivo ou sobrenatural, imaginava-se sendo homenageado na rua onde cresceu. Naquela fantasia, Agostinho via-se sendo aclamado, recebendo o nome da rua como um reconhecimento de sua trajetória. Era um momento de glória que contrastava drasticamente com a necessidade urgente de trocar o pneu do táxi na vida real.
A família Silva, reunida, assistia a tudo entre o riso e a frustração, tentando discernir onde terminava a necessidade e onde começava o sonho. A verdade é que por trás de todas as discussões, das contas atrasadas, das promessas não cumpridas e dos pequenos furtos domésticos, as batedeiras e os celulares que sumiam misteriosamente, o que movia aquela casa era um laço inquebrável. Quando o dinheiro da poupança de Floriano desapareceu e a polícia foi envolvida, o medo de perder o neto para um ambiente de desonestidade fez com que a família se voltasse para dentro. Houve momentos de revelações surpreendentes, como a confissão de Marilda sobre a sua verdadeira identidade, ou os momentos em que Tuco, em sua busca por atenção, acabava revelando um lado humano e carente de reconhecimento. No final, o que restava era o café da manhã na mesa da Dona Nenê. Apesar das brigas, das reclamações sobre o pó de café e sobre quem bebia ou não bebia na realidade, o café da manhã sempre acontecia. O champanhe, que surgia como um delírio de ostentação, era apenas a prova de que eles podiam, por um instante, sonhar juntos. E quando a fantasia terminava, quando a barriga de plástico da gravidez fictícia era retirada e a realidade voltava a bater à porta, eles ainda estavam lá. Cada um com suas dores, com suas ambições e com suas falhas. Agostinho com seu táxi, Lineu com sua ética, Bebel com seu amor incondicional, Tuco com seus sonhos de fama e Nenê, o coração que segurava todas as pontas. A vida, afinal, era exatamente como aquele café, simples, muitas vezes amargo, mas, se fosse compartilhado com a pessoa certa, tinha um sabor que nada poderia substituir. E assim, entre um pneu trocado, uma conta paga na pastelaria e o vestibular do Floriano, eles seguiam. Não eram perfeitos, não eram ricos e certamente não tinham a vida fácil que os folhetins descreviam. Mas tinham algo que, no final de cada dia, quando a luz da sala se apagava, fazia com que valesse a pena acordar no dia seguinte para, talvez, começar tudo de novo. Porque, na casa